Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, pessoal, nós iremos trabalhar células vegetais. Trabalhamos as células, organelas celulares e falamos um pouquinho sobre as células. Agora hoje nós vamos entender a diferenciação entre célula animal e célula vegetal. Então com isso nós iremos o quê? Tentar observar a diferença uma da outra. Tem diferença? Sim, e é muito expressiva, pessoal. Em algumas partes, por exemplo, nas células vegetais, que é que nós vamos focar no nosso conteúdo aqui, nós vamos desenvolver o que? Tecidos, né? Que vai possuir o que? Parede celular. Então, ou seja, cloroplastos, vacúolos, algumas estruturas relacionadas aí, né? Com a formação dessa célula vegetal. Por que é importante isso? No primeiro, agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre o reino vegetal, falar sobre essas estruturas celulares. E nisso nós vamos ter que compreender, por exemplo, os ruminantes. Por que a vaca, já falei com vocês já, por que a vaca come capim? Porque ela tem uma relação mutualística que ela consegue ali dentro do seu intestino alguns micro-organismos que vai degradar a celulose. Onde que eu vou encontrar a celulose? Na parede celular dos vegetais, que vai ser degradada pela enzima celulase. Tá bom, pessoal? Nos cupins lá também vai ter os micro-organismos que vai fazer essa relação mutualística. Então, na célula animal e a vegetal, elas têm núcleo? Tem. Célula animal e vegetal, ela tem núcleo. Elas têm nucleolo? Tem nucleolo. Retículo endoplasmático rugoso, onde vai conter os ribossomos, que vai fazer a síntese de proteínas? Vai também, olha aqui. Retículo endoplasmático rugoso. Deixa eu pegar meu lápis aqui, que eu acho legal trabalhar com esse lápisinho aqui. Retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. Sim, as duas células animal com célula vegetal vai possuir o retículo endoplasmático liso, pessoal. Citoesqueleto, que são estruturas que vão formar quase que fosse um esqueletinho, juntamente com o citoplasma, aquelas estruturas celulares. Membrana plasmática possui? Possui, pessoal. Tanto célula animal quanto célula vegetal possuem a membrana plasmática. Só que na célula vegetal eu vou ter a parede celular, que vai ser essa estrutura aqui formada por celulose. Então a parede celular tem essa formação estrutural aí com a celulose. Complexo de Golgi, mitocôndria, porque ela produz energia. Os vegetais também produzem energia. Para que ela possa formar célula, ela precisa desenvolver, precisa de ATP, precisa de energia. E essa energia vem da mitocôndria. Citoplasma, que é o material líquido, aquela estrutura que formada geralmente por água, a maior parte, que forma a turgência da célula, que é onde as organelas vão estar ali mergulhadas. Perixissomos, que é formado do H2O2, que é a água oxigenada dentro da célula, mas depois podemos estruturar um melhor sobre ela. Ribossomos, né, que eu falei para vocês. Então, pessoal, aqui também na célula vegetal eu vou encontrar o que? Um vacúolo maior, um vacúolo grande, que esse vacúolo aqui, ele vai servir o que? Para guardar materiais de reserva, guardar água, né? Nós temos também o cloroplasto. Qual que é a função do cloroplasto, pessoal? O cloroplasto, ele vai ajudar no fazer o processo da fotossíntese, né? Então lá dentro ele tem o que? A clorofila A e B, que vai ali através do processo fotossintético produzir a fotossíntese. Qual que é o subproduto da fotossíntese? Oxigênio e glicose, né? Então, ou seja, nesse processo de transformação. Beleza, pessoal? Os plastos também, ali dentro da célula vegetal, nós vamos encontrar os plastos. Esses plastos, tá? Por exemplo, são materiais de reserva, tá? Porque, ou então ele vai possuir tanto material de reserva alimentícia ou também, no caso, pigmentos, tá bom? Por exemplo, os leucoplastos, eu vou ter o que, pessoal? Eu vou ter ali dentro dele amido, né? Que é o material de reserva. O amido vai ser quebrado em glicose, né? Aqui os cloroplastos, eu vou ter dentro dele o que? A clorofila. A clorofila é um pigmento que consegue transformar a energia luminosa em elétrons. Elétrons que eu vou utilizar no processo da fotossíntese. O cromoplastos, que eu vou ter os pigmentos ali, né? O laranjado ali da laranja, o amarelado, o vermelho. Ali eu vou ter ali dentro dos cromoplastos, dentro da célula vegetal, da pigmentação dela também, beleza? Pessoal, quando eu falo em cloroplasto,
Estou falando do processo da organela que ajuda nesse processo fotossintético. Então, ou seja, essa clorofila, ela vai estar ali na estrutura desses tilacoides, que são esses pequenos disquinhos aqui, que ela vai fazer um processo que de fase clara e fase escura da fotossíntese. Desse ano nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado, né, esse processo fotossintético, como que ele ocorre, quais são as fases dele, né? Preocupa não que vocês vão sair craque nisso daí. Então, para você ter ideia, como as mitocôndrias também, os cloroplastos possuem um DNA próprio, porque ele precisa de trabalhar muito rápido, ele precisa de fazer esse processo, ele precisa se autoduplicar, ele precisa se desenvolver. Então ele já tem também um DNA próprio, esse cloroplasto, tá bom? Aí aqui é só mais as membranas dele, os tilacoides, que são essas estruturas aqui, aonde cada fasezinha, cada porçãozinha dessa aqui eu vou ter um processo fotossintético. O que é a fotossíntese, pessoal? Perdão. A fotossíntese é o processo onde eu transformo a luz solar, gás carbônico e água em glicose, em alimento. Lá na ecologia a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, porque eu preciso fazer esse processo de transformação. Como que eu transformo isso, pessoal? A energia do Sol, as ondas eletromagnéticas do Sol vai me dar elétrons. Esses elétrons eu posso transformar eles em energia. O gás carbônico, o CO2, as queimadas da respiração, né, de algumas estruturas ali do fogo, né, da cinza, vai produzir o que? O gás carbônico, o CO2, tá bom? E a água que a planta vai retirar do solo através das suas raízes. Tudo isso vai formar o que, pessoal? C6H12O6, que é a glicose. Essa glicose pode ser absorvida tanto pela árvore para poder fazer o seu processo de desenvolvimento, para poder ali, sobreviver, quanto também para produzir a mandioca, o milho, a soja, todo tipo de alimento que a gente vai absorver, né? No caso aqui, nós vamos utilizar esse CO2 aqui, C6H12O6, a glicose, para o nosso desenvolvimento. Lá dentro das minhas células, lá na mitocôndria, vai ser quebrada essa glicose, transformando em energia. Estou falando porque meu corpo está quebrando a glicose e transformando ela em energia. Ou seja, olha o tanto que a fotossíntese, ela é importante para mim no meu desenvolvimento, beleza? A parede celular, por exemplo, aqui, ó, né, essa estrutura que vai envolver a célula vegetal, e ela vai ser o que? Formada por um polissacarídeo, né, que eu vou chamar de celulose. Aqui é uma foto de uma estrutura, já aparecendo de uma folha aqui, pessoal, onde eu vou ter aqui, ó, a parede celular. Esses verdinhos aqui é o que? Cloroplastos, e as outras organelas, elas estão aqui no meio aqui também. Então tudo isso vai formar a estrutura celular, pessoal. Os vacúolos aqui, o vacúolo vai ser, por exemplo, o cacto. Ele não reserva água no período das secas, né? Ou seja, dentro desses vacúolos, a melancia, 95% da célula da melancia é formada por vacúolo, né? O alface, o tomate, alimentos suculentos, a grande quantidade desse material é formado aqui no vacúolo. A laranja, né, pessoal? Aquela célula da laranja a gente pode observar também formado por esse vacúolo. Eu vou guardar seiva, guardar estrutura. Eu também vou ajudar no processo de osmose, ou seja, a água ela sai da raiz e vai subindo pelo processo de osmótico. Também pode ser guardado nesses vacúolos, tá bom? E também manter a célula túrgida. O alface, eu coloco sal, o sal, né, faz ela murchar, ou seja, esse vacúolo que vai murchar, ele vai ficar sequinho, então o organismo murchou, beleza? Também dá para observar através desse vacúolo celular, beleza? Então, pessoal, esse processo da célula vegetal e da célula animal, eu consigo observar dessa maneira. Então, eu falo para você aqui, qual a diferença da célula animal e da célula vegetal? Parede celular, cloroplastos, amiloplastos, vacúolo central, com grande densidade de água, parede celular, né, possui a celulose. É uma diferença, o cloroplasto, né, o mais importante aí, é uma diferenciação da célula animal de uma célula vegetal, beleza? Inclusive tem até algumas pesquisas agora, o pessoal achou uma lesma que ela consegue absorver alguns organismos que conseguem fazer as fotossíntese, e esses organismos estão produzindo para ela alimento. Olha que interessante, é uma
um processo de mutualístico, né, onde eu me associo com outro organismo para poder me beneficiar. Mas ainda é uma coisa que está ainda para a gente pesquisar. Beleza, pessoal? É bem interessante a gente ver essas duas apresentações em relação à diferenciação celular. Beleza? Células pluricelulares, células unicelulares. Quais organismos aí, por exemplo, conseguem fazer fotossíntese? São somente os vegetais? Não, nós temos também as cianobactérias, temos algas, né, que também aí conseguem fazer esses pigmentos. Algas azuis, que tem outros tipos de clorofila, que é o pigmento que vai fazer essa transformação. Então, nós temos vários organismos aí que também fazem a fotossíntese. Outros organismos fazem a quimiossíntese, que é o processo químico sem ser a sem ser a luz também, tá bom, pessoal? Então, para a gente diferenciar um organismo de outro. Valeu e até mais!